Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos a grande notícia do dia hoje, foi um ataque ucraniano contra um grande depósito de munição russo aqui na região de Tver, né? Tver fica aqui no norte, entre a Letônia e Minsk, né? E Belarus, um grande depósito de munição aqui com mísseis, enfim, mísseis coreanos, mísseis russos, S-300, S-400, um monte de coisa aqui, uma grande explosão, realmente um negócio cinematográfico, uma explosão monstruosa aqui. Também teve drones ucranianos em várias outras regiões, tá? Teve aqui em Briansk, Smolensk, Tula, Moscou, teve drones ucranianos em um monte de lugar, mas o principal foco foi justamente a explosão aqui no depósito de munição de Tver, uma coisa monstruosamente grande. Chega a ser engraçado, vocês vão ver aqui os representantes lá de Moscou falando que não, que os drones foram todos abatidos e coisa e tal, e dá para ouvir a explosão atrás deles falando. Chega a ser engraçado aqui, vamos falar sobre isso. Na linha de frente não teve nenhuma mudança significativa de ontem para hoje, teve também um ataque russo com drones contra o território ucraniano, mas nada significativo também. Assim, teve um outro ataque ucraniano também aqui em Mariupol, atingindo um outro depósito de munição aqui próximo a Mariupol, também com uma explosão significativa aqui, mas o caso lá de Tver é tão grande que vocês vão ver, é uma das maiores explosões que a gente tem desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu, Peter, não sei quem é Sasha Grey, Peter, a 4x4 voltou, me leva, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar com a parte mais simplesinha, depois a gente fala lá de Tver. Os russos fizeram um ataque com 52 drones Shahid, todos os dias 50 drones. Realmente, os russos têm produzido muitos desses drones e lançados contra a Ucrânia. Felizmente, esses drones Shahid, os ucranianos já têm toda a manha para derrubar isso daí e acaba não causando nenhum grande dano, né? 46 dos 52 drones foram derrubados, outros 5 foram perdidos no território ucraniano devido a armas de guerra eletrônica, ou seja, apenas um atingiu alguma coisa significativa na Ucrânia, não causou dano muito grande, né? Então esse foi o ataque russo de ontem para hoje na Ucrânia. Agora, os ucranianos fizeram também um ataque aqui na região de Mariupol, né? Nessa região específica aqui, ó, aqui próximo da cidade de Glibok, aqui em Mariupol. Lembra que tem uma Glibok lá perto de Kharkiv também, que também está na linha de frente, coisa e tal. Essa aqui é outra Glibok, é outra cidade que está bem na retaguarda aqui, ó, entre Yalta e Mariupol. Mariupol está aqui, essa região aqui é uma região bem de retaguarda para os russos, porque está ocupada já desde junho de 2022, né? Então, era um grande depósito de munição aqui que foi atingido, dá para ver aqui, totalmente destruído o depósito, né? Devia ter muita coisa ali mesmo para esse grau de destruição, um monte de cartucho de artilharia aqui. O Firmes da NASA mostra aqui a explosão que houve, tá vendo bem aqui na região de Glibok. Teve mais um outro incêndio aqui, isso aqui não deve ser nada, mas mostra aqui justamente a região onde haviam os depósitos de munição, né? Então aqui a gente tem uma imagem aqui desses depósitos, dá para ver que são depósitos muito grandes aqui, ó. Aqui tem muito depósito, aqui muita coisa de depósito de munição também. E essa coisa toda aqui foi explodida devidamente aqui em Glibok e nessa região aqui próximo de Mariupol, né? Então, um grande sucesso ucraniano de ontem para hoje que isso aconteceu também. Agora, nada chega perto disso daqui. Essa daqui é a explosão em Toropets, na região de Tver, a 480 quilômetros da linha de frente. Vamos ver isso aqui, porque chega a ser bonito isso daqui, olha só. Смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас... Видели эту волну?
chega a formar um cogumelo mesmo, né? No início do vídeo dá para ver aqui uma onda de choque formando aqui, ó, dá para ver visível a onda de choque. Para ser possível ver isso é porque realmente é uma explosão muito grande, né? Esse tipo de coisa simplesmente não teria um drone ou um míssil com capacidade dessa explosão da Ucrânia. O que acontece é que atingiu um monte de munição que estava ali no solo, foi um ataque com um enxame de drones. Então os ucranianos lançaram vários drones e aí alguns atingiram esse depósito de munição, ela formou o cogumelo ali. Muita gente tem essa ligação de cogumelo com bombas atômicas, mas isso não é verdade, tá? Qualquer grande explosão tende a formar o cogumelo. Evidentemente acontece nas bombas atômicas porque é uma grande explosão, mas qualquer grande explosão causa esse tipo de coisa, né? E dá para ver aqui também as detonações secundárias aqui, ó. Vamos ver esse trecho aqui. Repara que esse pessoal está filmando a uma distância grande, porque a diferença, né, o tempo entre você ver a explosão e chegar ao barulho da explosão na pessoa que está gravando é muito grande, ou seja, sinal que eles estão gravando isso de muito longe, não é pertinho não. Eles estão longe da explosão, para você ver o tamanho dessa explosão, né? É realmente impressionante isso daqui, ó. Esse daqui é o depósito de munição que foi eliminado pelos ucranianos, dá para ver aqui, é um depósito enorme, um monte de paióis aqui de munição numa área grande aqui, mais um monte de coisa aqui também, tudo protegido, tudo dentro das normas de segurança e coisa e tal, ali na região de Toropets, né? E realmente uma explosão monstruosa aqui. Aqui o local do ponto de munição, né? A partir da Ucrânia seriam 470 quilômetros, então bem distante mesmo. E aqui a visão do Firmes da NASA, né? Totalmente a área completamente tomada. Essa daqui é a cidade de Toropets, que fica ali perto, inclusive está sendo evacuada porque, né, muita explosão. Ainda está acontecendo, tá? A explosão não parou não, continua as explosões secundárias. Agora isso aconteceu a coisa de 5 horas atrás, essa explosão, né, por volta da meia-noite aqui no Brasil, no início da madrugada lá na Ucrânia, né? Então aqui, ó, essa noite os drones ucranianos com sucesso atingiram e danificaram de forma significativa, de forma severa, o depósito de munição noroeste de Toropets, né, que tem se expandido significativamente desde que foi desclassificado em junho de 1965. Esse depósito existe desde a era da União Soviética, tá? A União Soviética já guardava coisa ali, né? Os dados indicam que tem um dano significativo justamente na parte mais nova da expansão do depósito, entre os bunkers de munição reforçada na parte leste da instalação, né? Então, se você olhar aqui essa parte aqui, ó, a parte leste é essa parte aqui, que é a parte nova. Essa parte aqui é a parte antiga, que vem desde a época soviética, né? A parte leste aqui é a parte que está sendo usada agora pelos russos e foi onde foi principalmente os danos, né? Ela consiste de vários prédios de 150 pés por 40 pés e outros armazéns administrativos e coisa e tal. Enfim, essa é a planta. Essa daqui é a área nova que foi destruída, principalmente a leste, né? Então aqui tem algumas informações sobre esse tipo de depósito de munição aqui. A explosão foi tão grande que gerou um abalo sísmico. Houve alerta de terremotos em várias regiões da Rússia. Em Moscou chegou a 3,2 na escala Richter. 3,2 você já consegue sentir, né? Acima de 2,5 você consegue sentir o tremor. É um tremor pequeno, tá? Você não é para derrubar prédio, para esse tipo de coisa, mas você sente, né? Então, em Moscou, aqui teve também nos estados bálticos, né? Enfim, em vários lugares houve o registro de abalo sísmico, né? Como se fosse um terremoto, justamente por conta dessa explosão tão grande nesse depósito de munição aqui. Isso tudo aconteceu por volta das 5 horas da manhã no horário de Moscou, ou seja, 6 horas da manhã no horário de Kiev e, portanto, meia-noite no horário aqui do Brasil, foi o momento que houve a explosão que foi atingido esse depósito lá na Rússia, né, lá em Tver, né? Aqui tem uma imagem aqui da explosão ainda, dá para ver aqui, ó, isso aqui é uma imagem feita nas margens daquele reservatório que tem ali na região.
Нормально дом стоит, вон я вижу. Olha as explosões secundárias, né? Você consegue ouvir as explosões secundárias acontecendo o tempo todo. Isso aqui você vê, já está de dia, né? Já amanheceu o dia lá e continua explodindo as coisas todas lá. Видишь? Да, да. Да. Это вот, что там еще вот это вот. Smoke on the water. Enfim, aqui ó, mais explosões, mais imagens da explosão. Tá aqui, os ataques foram, desculpa, tá falando aqui que foi por volta das 3 horas da manhã por 6 drones kamikazes e teria causado essa explosão. Tá aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante aqui. Não, acho que aqui já tem todas as informações que a gente falou, né? Agora, eles dizem aqui que um dos drones ucranianos, aqui, um dos drones foi captado antes desse ataque. Dronezinho tipo Shahid, né? Dronezinho com mobilete, motor de mobilete. E parece que também foi alvejado por alguma coisa que usava um motor a jato, né? Existem alguns drones ucranianos que usam motor a jato. Vamos ouvir aqui. Пиздец. Я ничего не делаю. Выключи. Olha só, não sei se é um drone isso, porque pode ser também aviação russa tentando, né, passar por ali, tentando abater os drones, alguma coisa, mas certamente a gente ouviu um barulho de jato ali na região, né? Pode ser um drone a jato, realmente. A gente sabe que a Ucrânia tem alguns drones a jato, pode ser que tenham sido usados nesse ataque contra o depósito de munição, né? Aqui o Gato Especial de Kherson traz aqui umas informações, aqui umas imagens de como é que era o depósito. Dá para ver aqui realmente uma quantidade enorme de munição sendo armazenada aqui. Esse aqui são os paióis todos naquela região. Um monte de coisa aqui. Isso aqui é de antes da guerra, tá? Então é possível que muitos desses depósitos já tenham sido esvaziados justamente para abastecer a linha de frente, né? Mas de qualquer forma dá para ver que é um depósito muito grande, né? Uma coisa muito grande. Lembrando que esses paióis que estão aqui na área de floresta são os paióis antigos, né? Não foi a área avisada. Pode ser que tenham pegado fogo também, é lógico, né? No momento que começa a explodir munição ali, meu amigo, pode pegar fogo em tudo, pode explodir a coisa toda, mas o foco dos ucranianos foi o lado leste, como a gente falou aqui, esse lado novo aqui, ó, esses paióis novos aqui é que foram visados pelos ucranianos, provavelmente porque usam guardam os mísseis de antiaéreos, né, a munição antiaérea e também os mísseis KN-23 da Coreia do Norte, né, que são mísseis que eventualmente os russos usam para atacar a Ucrânia, atacar áreas civis da Ucrânia. Então esse foi o foco aqui deste ataque, né? Alguns comentários aqui no VK, né? O VK é o Facebook lá da Rússia, né? O VKontakte. No grupo de Toropets, o pessoal comentando aqui que dessa explosão, né? Então tá aqui o pessoal comentando: nós estamos correndo como ratos em nossas casas, nós começamos a guerra e agora a gente ainda depende dos russos, onde deveria existir defesa antiaérea e coisa e tal. Por favor, tirem as pessoas do vilarejo de Tsikorevo, que é um vilarejo ali pertinho, né? Eles estão na margem do lago Kudiskoi e a única maneira de tirar eles ali é pela água. Por favor, ajudem eles, né? Ou seja, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando a explosão foi aqui, né? Nessa região aqui. Toropets é essa cidade aqui, mas tem outros vilarejos aqui. Ele pode estar falando provavelmente desse vilarejo aqui, ó, que justamente fica, né, do lado aqui do depósito. O depósito é essa região aqui. Tsikorevo é esse vilarejo aqui, ó. Tsikorevo é esse vilarejo aqui e o pessoal está falando que eles só podem ser tirados pela água, né? Porque certamente passar pela estrada aqui, agora deve estar tudo explodindo aqui no depósito, né? Então não tem como passar pela estradinha que eles têm aqui. Estão pedindo para evacuar o pessoal pela água para poder tirar eles aí da região de dano, né? Aqui, ó. Olha só a informação aqui do cara, infelizmente, né? Eu falei com o Ministério da Emergência e eles estão preparando barcos, né? Alguns foram retirados de barcos para o outro lado do lago. Tsikorevo já queimou toda, ou seja, infelizmente esse vilarejozinho aqui
do lado, também que ideia do pessoal, né? Vamos morar aqui do lado desse depósito de munição enorme que tem aqui do lado, né? Numa guerra. Que coisa que inteligente do pessoal, né? Ou seja, parece que esse vilarejo aqui, segundo eles estão dizendo, já pegou fogo em tudo. Eu imagino que não tem muito o que fazer, porque quando começam a explodir esses depósitos aqui, realmente não tem o que fazer nesse caso, né? Aqui, ó, dá para ver aqui justamente a imagem aqui das margens do lago lá, tudo pegando fogo aqui, tudo incendiado, né? Aqui o pessoal mostrando que é uma distância de apenas 300 metros entre Tsicarevo e o depósito de munição, então evidentemente o vilarejo aqui, infelizmente, já foi para o saco completamente, né? Isso aqui é na cidade de Toropets. Os residentes de Toropets tiveram uma boa visualização da explosão, né? Aqui está mostrando uma janela que foi arrancada da casa, provavelmente por conta da explosão, né? A explosão, a onda de choque jogou a janela para dentro, parece que arrancou, destruiu um pedaço da parede aqui no final das contas, né? Mas deve ter sido um susto enorme isso daqui. Mas a casa parece que está de pé, não teve grandes problemas aqui não, foi só mesmo a janela, né? O Chris O traz aqui a informação de que a corrupção pode ter ajudado no fato da Ucrânia ter destruído esse arsenal lá em Toropets, né? É o 107º grau que eles chamam, é o nome do arsenal ali, né? A construção desse local foi feita pelo ex-ministro da Defesa, o general Dmitry Bulgakov, que foi preso justamente em julho de 2024 por corrupção, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, a Rússia enfrenta, um dos problemas que a Rússia enfrenta nessa guerra é justamente a enorme corrupção no exército russo, né? É cheio de corruptos de cima a baixo. Aliás, todo exército em uma ditadura tende à corrupção, né? Porque você não tem, não tem o contraponto, né? Se o exército brasileiro começar a fazer muita corrupção, o pessoal da oposição vai apontar aqui, né? Chegamos a apontar isso, que nas planilhas, aqui tem vídeo meu sobre as planilhas de gastos do governo Lula, com um monte de gastos que era para o exército comprar coisa do MST, muito cheiro de corrupção, né? Mas a gente pode falar isso num país democrático. Por enquanto, a gente ainda não é uma ditadura tão fechada a ponto de não podermos falar isso. Está caminhando nesse sentido, né? Está cada vez mais proibido você falar críticas ao governo aqui no Brasil, está arriscado perder canal e coisa e tal. Mas a gente apontou em vídeos lá no Ancapsu sobre a corrupção no exército brasileiro na era Lula, né? Que o exército brasileiro está sendo usado para comprar coisa do MST, que certamente é corrupção, né? Então, em regimes democráticos, você tende a ter menos corrupção porque você tem a oposição apontando o problema, que ó, tem aqui, ó, no mínimo, o pessoal do exército vai ter que se explicar, não, peraí, não é bem assim não. Num regime totalmente ditatorial, que é o regime para onde o governo Lula está caminhando o Brasil, né, e já, em muitos aspectos já estamos lá, justamente você não tem como a oposição apontar os erros do governo. É o que acaba acontecendo, uma corrupção desenfreada dentro do governo, é o que acontece lá na Rússia, e por isso o exército russo acaba tendo tantos problemas, né? Aqui, ele está falando aqui que os firmes da NASA mostrou incêndios em praticamente todo o arsenal, que estima-se tenha 19 mil toneladas de explosivos, né? Ou seja, a escala do inferno sugere outras falhas na segurança do site. Se você vai fazer um contrato com corrupção, né, você não precisa cumprir 100% das normas de segurança, né? O cara lá do outro lado vai aceitar aquilo ali porque ele está interessado em receber também quando você for pago, quando a Odebrecht deles lá, a Novo Honor deles lá for paga para construir o depósito, né? Uma parte desse dinheiro vai entrar lá para o general que contratou a coisa, então o pessoal tem interesse em aceitar a obra, mesmo que não esteja cumprindo todas as normas de segurança e coisa e tal. E aí, aqui ó, os principais fatores contribuindo para os bunkers e paióis ali foram construídos de forma barata, sem proteção contra incêndios e explosões e muito próximos um do outro, permitindo que o incêndio e a explosão se espalhe de um lado para o outro, né? Ambos são possíveis, né? Aparentemente é isso que aconteceu. Você tem um monte de depósito aqui que... Bom, eu não sou especialista nesse tipo de coisa, mas a impressão que dá é que realmente estão muito perto um do outro aqui, né? Você vê que nessa área mais antiga aqui tem a floresta no meio. Isso é um mecanismo para impedir explosão, tá? Para quem não sabe, árvores altas, são uma boa forma de você impedir a onda de choque de propagar de um lugar para outro. Não sei se é suficiente nesse caso, mas pelo menos na área mais antiga aqui você tem uma floresta justamente para evitar que a explosão de um ponto alastre para outros, né?
Agora, aqui não, aqui você não tem nada. Tem umas barreiras aqui, mas em princípio não quer dizer nada isso daqui, né? Começou a explodir aqui, acabou explodindo tudo, né? Eu não tenho dúvida que certamente a corrupção foi um fator aqui, ó. Isso daqui é muito engraçado. Esse vídeo aqui, ó, é o governador lá da região de Tver falando que não tem problema nenhum, que todos os drones foram derrubados. Apenas alguns pequenos fragmentos caíram e causaram alguns pequenos incêndios ali no negócio. O pessoal, eles não viram a própria internet para ver as imagens da explosão enorme? Ele já está na explosão enorme, já está todo mundo vendo, né? E o mais curioso é eles falando isso e as coisas explodindo atrás. Presta atenção. Eles vão falar e está explodindo atrás deles aqui, ó. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Bespilotные летательные аппараты были сбиты. При падении произошел пожар. O sistema de defesa antiaéreo funcionou totalmente, derrubamos todos os drones e coisa e tal, mas houve alguns que caíram e começaram pequenos incêndios, e você ouve lá no fundo, a coisa explodindo lá atrás. É muito engraçado mesmo, né? Aqui outra imagem também da explosão ali em Toropets, né? Ну вот это вообще нормально было, мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне хуйня, такая погода мне больше нравится. O cara sendo irônico, né? Não, isso é totalmente normal, né? Por quê? Porque o governador estava falando, não, tá tudo sob controle, tudo de acordo com os planos, né? E aí o russo lá sendo irônico, né? Isso é completamente normal, inclusive eu tô sentindo muito bem. A minha orelha meu ouvido até deu um ringue, né? Até estalou meu ouvido, mas tá tudo certo e coisa e tal, tudo normal, né? Mais cedo, esse ano, mais cedo, o Ministério da Defesa russo chegou a revelar detalhes sobre esse arsenal que foi destruído lá em Toropets. Ele foi construído em 2018. De novo, a parte nova dele, tá? A parte antiga já tinha desde a era soviética, mas a parte mais nova foi construída em 2018. E é basicamente um de uma dúzia desses que tem em toda a Rússia, que armazenam grandes quantidades de munição e coisa e tal. Além disso, cerca de 200 militares ficam permanentemente responsáveis ali pela região. Pode ser que tenha havido muitos feridos e muitos mortos por ali, né? Num vídeo recente, o vice-ministro da defesa, o Bulgakov, o cara que está sendo acusado de corrupção, né, que foi preso pelo Putin acusado de corrupção, foi visto falando que o arsenal era muito moderno, tinha o projeto dele, a capacidade de segurança de acordo com padrões mundiais e não sei o que lá. Porém, o que parece é que a unidade foi construída e os oficiais corruptos e ladrões não desenharam de acordo com o que precisava mesmo, né? Tá aqui, ó. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих создали максимально комфортные условия. Aqui está mostrando a inauguração desse complexo, das obras que foram feitas ali, aqui o local onde ficam os soldados e coisa e tal. Não, que tudo que tem alojamento para os soldados, tudo isso aqui já foi destruído, né? E é justamente o que ele está falando aqui, é dessa parte nova do complexo, né? Tá vendo aqui? O complexo soviético já existia, que é a área com árvore. Essa área nova aqui é a área que ele falou, né? Que eles inauguraram recentemente com muita corrupção e coisa e tal, né? O Igor Girkin traz aqui algumas mensagens de Telegram russos, né? Então, o pessoal falando aqui, em Toropets, no Oblast de Tver, um incêndio começou como resultado da queda de destroços de drones e coisa e tal, né? E que eles estão fazendo controlando a situação, e não sei, a situação está sob controle, né? Aí depois, outra mensagem um pouco depois, isso aqui foi às 3h30, aqui às 4 horas, né? Em Toropets, no Oblast de Tver, o processo de extinguir o fogo no local de queda do drone está acontecendo e coisa e tal, mas o pessoal decidiu evacuar a população do território porque a defesa antiaérea está operando e o fogo está sendo localizado e coisa e tal, ou seja, o pessoal está perdendo o controle totalmente, mas tentando fingir que ainda tem o controle, né? Aqui uma notícia aqui de 2015 sobre as obras ali no arsenal, aqui, ó. Um moderno arsenal vai aparecer na região de Tver. Na cidade de Toropets, a construção do arsenal para mísseis e outras munições está sendo completado, né?
A fundação tem colunas e paredes que foram erguidas e coisa, enfim, estão construindo aqui. O arsenal vai ter quartos aquecidos e estações elétricas e não sei o que lá, que pode ter um monte de informações. Ele falando sobre a construção do arsenal lá em Toropets, né? Aqui o pessoal falando sobre evacuação aqui, ó. Existem ônibus na Praça do Mercado para organizar a evacuação. Evacuação urgente para o oeste, né? Atenção, evacuação urgente em direção à M9. M9 deve ser a estrada lá que sai ali da região de Toropets, né? Aqui, ó, ele foi fazendo a publicação aqui, isso aqui é 10 horas atrás aqui. Começou com uma explosão aqui, ó, tinha uma explosão aqui, aí agora o firmes da NASA já mostra isso tudo aqui, e no final das contas tudo destruído. Mais atualização aqui, mais uma mensagem aqui deles aqui, ó. Eu descobri alguma coisa engraçada. O arsenal de Toropets permite que você esconda pilhas de mísseis e munição da influência externa e garanta a segurança deles e é seguro contra explosão e contra fogo. Toda a capacidade do arsenal chega a 240 toneladas, né? General Bulgakov, né, que é o corrupto lá que falou isso. Ou seja, o pessoal achou que, olha só, achei um negócio engraçado aquele falando que não, que é tudo seguro, que pode esconder grandes quantidades de mísseis e munição que não tá fora da capacidade do inimigo atingir aquilo ali, né? Agora que continua aumentando, né? Aumenta a área aqui tomada pela explosão, né? Lógico que iam lembrar de Smoke on the Water, do Deep Purple, né? Quem não conhece essa música aqui é um analfabeto musical. E sabe que Smoke on the Water foi porque os caras do Deep Purple estavam num hotel e o hotel pegou fogo e justamente eles ficaram vendo a fumaça ali, o hotel ficava na beira de um lago, né? O hotel pegou fogo, coisa e tal. Exatamente essa situação aqui. Aqui, ó, mais explosões aqui. Umas imagens que chegam a ser bonitas, né? Terremoto de 2,8 graus na escala Richter ali na região de Tver, né? Ou seja, aqui, ó. Um terremoto de 2,8 graus em escala Richter, próximo a Toropets, no Oblast de Tver, na manhã de quarta-feira, 18 de setembro, ou seja, foi a explosão do depósito ali, né? Cada vez que ele traz uma imagem nova do firmes da NASA, tem mais pontinho vermelho aqui, né? Aqui, ó, mais uma mensagem do pessoal aqui, ó. Por favor, evacuem o vilarejo de Sukorevo, eles estão localizados na margem do lago Kudiskoi, apenas pela água que pode ser possível chegar até eles. Por favor, ajudem eles a saírem do vilarejo. Não tem mais nada sobrando lá, já destruíram, o vilarejo todo já pegou fogo, né? 7 pessoas com um carro, é isso? Estão tentando sair de Sorevo pelo lago e não conseguem, estão esperando ajuda e coisa e tal. Enfim, aqui falando sobre o problema lá do vilarejo, né? Pelo menos 8 pessoas do vilarejo ainda estão no centro de turismo de Shalashi e não foram feridos, né? Aí continua aqui as informações, mais imagens aqui. O pessoal reclamando aqui. Por que isso? Pelo que cadelas, né? A gente morava ali e agora somos sem teto, né? Não temos casa. Minha casa desapareceu perto do vilarejo lá da unidade militar. Os residentes, todo mundo sumiu, ninguém sabe onde está todo mundo, né? O cara desesperado aqui, realmente, né? Construir um vilarejo do lado de um depósito militar, ou pior, né? Construir um depósito militar do lado de um vilarejo é uma coisa realmente complicada no final das contas, né? Enfim, algumas imagens aqui impressionantes mesmo da explosão, das explosões secundárias ali. Aqui, ó, o 107º grau, né, o nome do arsenal ali, foi a grande inauguração em 2019 e agora vai fechar agora em 2024, né, fechar o arsenal ali. Foi a grande notícia do dia, né? Mas vamos falar também sobre o resto que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia. Aqui luta próximo de Bork e a Ucrânia continua atacando em direção a Glushkovo. Não teve mudança significativa aqui na região ali de Kursk, né? Os russos fazendo a contraofensiva deles aqui, mas não conseguem avançar mais, e os ucranianos, por outro lado, entrando aqui na retaguarda dos russos e pegando eles aqui numa armadilha enorme, né? Aqui mostra uma imagem de um avanço ucraniano ali na região de Kursk em direção a Glushkovo, mais um monte de blindados avançando ali, mas o fato é que de ontem para hoje não teve mudança significativa, né?
Aqui, residentes ali de Kursk estão entregando soldados russos que estão se escondendo nas casas deles, né? Para você ver como é que o pessoal russo tem essa tendência mesmo de dedurar as pessoas que estão se escondendo. E para os ucranianos isso é bom porque, no final das contas, temos mais carne para fazer troca de prisioneiros, né? Excelente notícia isso. Aqui uma operação lá em Kursk, também com os ucranianos usando um dispositivo de limpeza de minas, né? É um dispositivo explosivo que explode e aí, em tese, as minas na região todas são anuladas, né? De forma que os ucranianos podem passar por aquela região minada ali, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Poulet-Volant, praticamente nenhum avanço aqui na região de Nova York, Toretsk, né? Esse fronte aqui está parado. Aqui também na região de Pokrovsk, também nenhum avanço significativo russo aqui. Aqui ao sul ali de Pokrovsk, né, em direção a Kurakhove, também nenhuma mudança significativa aqui. Pequenos avanços nessas áreas todas, mas nada que faça diferença de fato. E também aqui em Vuhledar, nenhuma mudança aqui na linha de frente em Vuhledar. Ou seja, de ontem para hoje não teve grandes mudanças aqui. Da mesma forma, aqui na região de Kursk, também não vemos nenhuma mudança aqui, né? Os russos continuam tentando avançar em direção a Lyubimivka. Os ucranianos ainda estão aqui ao sul de Znagost e continuam avançando aqui em direção a Glushkovo, né? Uma coisa curiosa é que os ucranianos estão pegando tropas dessa região aqui e colocando aqui na retaguarda, né? Que coisa curiosa, que movimento curioso esse dos ucranianos, tá vendo aqui, ó? Aqui ele mostra essa unidade aqui, ó, que era do 125º Batalhão de Assalto, estava aqui, ó. Ele foi retirado daqui e foi colocado na retaguarda russa. Os russos estão avançando aqui, os ucranianos estão avançando na retaguarda dos russos. Isso vai dar um problema para os russos, isso daqui. E aqui também na região de Kupiansk, né? Kupiansk fica logo aqui para cima, aqui, né? É a região de Pichani. Esse avanço russo aqui é um avanço preocupante, como eu falei para vocês. Pode chegar ao rio Oskil, que está aqui. Isso seria complicado. Aqui teve um pequeno avançozinho russo também, mas isso aqui é irrisório, não faz diferença nenhuma do ponto de vista estratégico, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Eles falam sobre um caso que foi aberto para investigação de crueldade russa contra prisioneiros de guerra ucranianos. A gente mostrou isso ontem, o soldado ucraniano, prisioneiro de guerra que foi morto com uma espada, né? Certamente crueldade, o cara já estava com os pulsos amarrados e foi morto com uma espada. Então, está falando sobre isso aqui. E também a questão dos documentos, a gente vai falar sobre isso, documentos de operações de informação que chegaram no Elon Musk, tá? O Elon Musk parece que andou compartilhando uns memes de operação russa de desinformação, né? Tá muito estranha essa história realmente. A gente sabe que o Elon Musk está sendo patrocinado por russos lá no Twitter, então é lógico que o Twitter é muito importante em termos de liberdade de expressão, é importante manter a liberdade de expressão, é importante não confundir uma coisa com a outra. Eu sempre deixei claro, eu acho que os russos têm o direito de fazer a desinformação deles, isso não é um problema, isso não muda nada no final das contas, mas existe certamente desinformação aqui nessa história, né? Uma coisa curiosa, o Shoigu chegou no Irã numa visita não anunciada, né? Será que está tendo alguma coisa, algum imprevisto aí, né? Não dá para saber o que está acontecendo. O Shoigu foi urgente até o Irã conversar alguma coisa com o pessoal do Irã lá, né? A gente sabe que o Irã está para fornecer aí foguetes para a Rússia. Será que deu ruim isso daí? Será que a ameaça americana impediu que essa venda acontecesse, né? Bom, esse meme aqui, ó, do Elon Musk, o Elon Musk compartilhou aqui quando faz 5 minutos que você ainda não pediu $1 bilhão em ajuda, né? E aí botou o meme aqui do cara com a cara do Zelensky, coisa e tal. E agora tá mais do que claro que esse meme aqui foi descoberto, fazia parte de uma campanha russa de desinformação. Eu fico me perguntando se o Elon Musk realmente, para comprar o Twitter, ele precisou de dinheiro russo e em troca disso aceitou fornecer algumas informações russas aqui, que são certamente parte de desinformação russa, né? Isso certamente é campanha de desinformação russa. Não que isso faça diferença, né? Eu acho que a grande lição que ficou da desinformação russa nessa guerra é a quantidade de idiotice que eles falam e que ninguém compra isso daí, né? Ninguém comprou essas idiotices russas, né? Mas tem mais, esse post do Elon Musk foi um desses, e teve outros posts também aqui, outras coisas. Parece que havia uma Social Design Agency, uma agência que fazia produção de memes e coisa e tal.
Coisa mais idiota do mundo, né? Meme é uma coisa tão ridícula de fazer. No final das contas, memes bem elaborados desse tipo aqui acabam sendo contraproducentes, né? Acabam não ajudando nada, né? Essa agência de design de projetos, né, de memes foram obtidos pela imprensa alemã, vários jornais alemães e um estoniano obtiveram essas informações. Aí tem um monte de informações aqui sobre campanhas de desinformação, sobre como disparar os memes e coisa e tal, e quem deveria fazer o quê, como é que essa coisa deveria ser disparada. Tem aqui um monte de documentos também falando sobre essa campanha de desinformação e planilhas que o pessoal usava para fazer isso, e aqui vários memes aqui, inclusive na Ucrânia, tá? Eles tentaram explorar muito. Eu cheguei a falar sobre isso na época, quando o Zaluzhny foi tirado do comando das Forças Armadas ucranianas, né? O pessoal tentou fazer campanha de desinformação na Ucrânia, não colou, cara. A grande novidade é essa, você perceber o quanto é inefetivas essas campanhas de desinformação na internet. Os russos gastam um dinheiro grande. E por que eles gastam isso? Porque isso já foi efetivo no passado. Isso era efetivo quando você comprava jornais, quando você tinha a mídia centralizada, né? Ali você tinha efetividade nessas campanhas de informação russas. Depois, na era da informação descentralizada e distribuída, não tem mais, eles não conseguem mais ter efeito, né? Os russos achavam que iam conseguir manter a opinião pública da Europa e dos Estados Unidos contra a Ucrânia, a favor da Rússia, e não conseguiram. Aliás, é muito curioso, porque em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, houve também pessoas contrárias a isso. Evidentemente, foi um absurdo, já foi uma invasão da Ucrânia, mas naquela época a força das mídias sociais, a força da informação descentralizada e distribuída ainda era pequena, ainda havia muita força da mídia tradicional. E naquela época a campanha de desinformação russa, comprando jornais ocidentais, funcionou. Então, é o que eu falo sempre, o pessoal coloca as redes sociais como vilãs de desinformação, quando é o contrário. As vilãs de desinformação são os jornais, é o Globo, Folha, o UOL, são essas mídias centralizadas. Eles são os vilões. Por quê? Porque quando você corrompe essa mídia, dali você consegue fazer a campanha de desinformação. Na internet é inefetivo. Vai ter gente falando merda, vai ter o Elon Musk botando um meme idiota aqui, vai ter, mas vai ter um monte de gente falando o contrário também. No próprio X, tem que reconhecer que o X é positivo nesse aspecto. Tem o cara fazendo a desinformação russa? Tem, mas tem o resto do pessoal reagindo a isso e falando que é besteira e não sei o que lá, e no final das contas isso perde a força. Desinformação é uma campanha que tem muito mais efetividade quando é usada a mídia tradicional do que a internet. A internet, a mídia social, as redes sociais são o que resolve o problema. As redes sociais são o antídoto para a desinformação. É exatamente o contrário do que fala o Xandão. O Xandão fica falando, não, porque a desinformação nas redes sociais que faz lavagem cerebral. Não, não tem como fazer lavagem cerebral nas redes sociais, porque tem um monte de informação contraditória. Tem o meu canal falando de um jeito, tem o canal do outro cara lá falando de outro jeito. A pessoa vai acabar formando a opinião dela conforme for a visão dela mesmo de mundo, né? Então, você tem lavagem cerebral na mídia tradicional, nos jornais tradicionais. Ali você tem lavagem cerebral, porque é só um cara falando, né? O jornal bota a notícia e não tem ninguém para contestar. No máximo tem uns comentários embaixo ali, mas é pouca coisa. Pouca gente pode comentar em comentários de notícias de jornais, né? A internet não, nas redes sociais todo mundo fala e você tem as opiniões contrárias. Se tem opinião contrária, não tem lavagem cerebral. Leia como funcionam as técnicas de lavagem cerebral, Xandão. Lê como é que funciona isso. Existe técnica de lavagem cerebral, sim. E o principal ponto é justamente você acabar com o contraditório. É você forçar sempre só um ponto. Você cortar relações da pessoa com qualquer contraditório, aquelas ideias que são colocadas. Isso é a lavagem cerebral. Muitas igrejas faziam isso, muitas organizações satânicas, enfim, faziam esse tipo de coisa exatamente assim. Levavam a pessoa para o meio do mato, um grupo de pessoas que era sempre o mesmo discurso, sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. Isso é lavagem cerebral. A rede social é o contrário disso, é o antídoto disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.